Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Flávia e eu sou estagiária do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu e a minha colega Tawane vamos ministrar algumas aulas para vocês. Devido à pandemia, né, infelizmente temos que nos adequar a essa nova realidade. Nós iremos falar um pouquinho com vocês sobre a sucessão ecológica. A sucessão ecológica, pessoal, ela é a colonização de uma área por seres vivos e as modificações que ocorrem ao longo do tempo nesta comunidade, sendo, pessoal, que podem ocorrer tanto de forma gradual ou progressiva. E normalmente a sucessão ecológica ela inicia-se em lugares com condições precárias e desfavoráveis para a vida, como, por exemplo, locais que já sofreram queimadas, que já sofreram desastres ambientais, locais que já sofreu com erupções vulcânicas, locais assim que realmente não que foram dizimados, que não há vida. Aí, com o passar dos anos, vai ocorrer na sucessão ecológica, aquele local começa a ganhar vida. A ilha de Krakatoa, pessoal, é um exemplo de sucessão ecológica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a ilha de Krakatoa. Ela está localizada na Indonésia. No ano de 1883, o vulcão Krakatoa ele sofreu erupção e cerca de 32 mil pessoas foram mortas. Assim, essa erupção vulcânica, ela alterou todo o ecossistema, pois aquele local que antes tinha vida, tinha vegetação, seres vivos, várias espécies diferentes, ele foi completamente dizimado. Porém, com o passar dos anos, aquele local ele foi ganhando vida, né? Aos poucos começou a surgir as primeiras espécies de musgo e os musgos, pessoal, eles são de fundamental importância, pois eles conseguem realizar a fotossíntese e também fixar o nitrogênio na atmosfera. E com a presença dele, né, o solo foi enriquecendo, foi ganhando vida e logo mais já tinha outras espécies e todo aquele solo que antes não tinha nenhuma vegetação, nada ganha vida com isso. A sucessão ecológica, ela é um processo, né, que acontece de forma natural. Não tem como você ir lá e querer fazer alguma coisa, não. A sucessão ecológica é um processo natural que vai ocorrer em determinados locais. E tem algumas fases, pessoal. A primeira fase, a essência, que são as primeiras espécies a se instalarem em ambientes sem vida, que podem ser os musgos, os líquens, igual ocorreu na ilha de Krakatoa. As primeiras espécies a habitarem lá foram os musgos no solo, né? Nós temos também a fase seral, que ela é caracterizada como intermediária. Por quê? Pois é quando começa a ocorrer mudanças significativas naquela comunidade. E, por fim, nós temos a fase do clímax, que é quando a comunidade ela atinge o elevado número de espécies, aquele número ideal. Aquela comunidade está estável, ela garante a sua estabilidade. Como podemos observar nesta figura, aqui nós temos as espécies pioneiras, que são as primeiras espécies, né, a habitarem um local que antes não havia vida. E posteriormente, essas espécies elas vão sofrendo modificações, né, vão tendo mudanças significativas e passam para a fase intermediária ou seral. E logo após esta fase, vem a fase do clímax, que é quando aquelas espécies elas já estão na sua fase ideal, na sua fase estável.
E isso, pessoal, ocorre em vários locais, locais que já sofreram queimadas. Aqui no Cerrado nós temos, né, as queimadas, igual eu falei anteriormente, logo após, com o passar do tempo, né, aquele local ganha vida novamente, e isso ocorre em vários locais. Então, podemos compreender que a sucessão ecológica, né, ela tem várias consequências e ela, para aquele ecossistema, como, por exemplo, o aumento da sua biomassa, ou seja, da matéria orgânica, o solo fica mais rico, né, de sais minerais, que acaba possibilitando, né, o desenvolvimento de outras espécies naquele local, também um aumento progressivo da biodiversidade. Várias espécies diferentes começam a abrigar, aquele local vai ficando rico, né, e diverso. E podemos concretizarmos, né, que as comunidades complexas, elas são mais resistentes a invasões de outras espécies naquele local. Olá, pessoal! Meu nome é Tauane Teles e eu estarei dando continuidade à explicação do conteúdo sobre sucessão ecológica. Agora vamos falar sobre os dois tipos de sucessão, a sucessão primária e secundária. A sucessão primária, ela ocorre em ambientes que nunca antes foram ocupados por uma comunidade. Então, pessoal, sempre que eu tenho uma região que nunca foi habitada ou colonizada por nenhum tipo de espécie, esse tipo de sucessão será a primária. E é muito comum de ocorrer em rochas. Um morro, por exemplo. Em algum período da história, ele era uma grande rocha, mas com o passar dos tempos, as espécies foram colonizando a rocha, permitindo a formação do solo e possibilitando a chegada de novas espécies, até chegar no ponto de se ter um ecossistema em equilíbrio, que, como a Flávia explicou, um ecossistema em equilíbrio, na sucessão ecológica, é chamado de ecossistema clímax. Esta imagem, pessoal, é um exemplo de como ocorre esse processo de sucessão primária. Nesse primeiro bloco, temos uma rocha nua, ou seja, uma rocha que ainda não foi habitada por nenhum tipo de espécie, ela ainda não foi colonizada. Posteriormente, ela começa a ser colonizada pelas espécies pioneiras. E essas espécies elas são constituídas principalmente por líquens, musgos e espécies decompositoras. No decorrer do tempo, pessoal, à medida que vai se formando uma fina película de solo, a partir da erosão da rocha, surgem pequenas plantas como as ervas, que mais tarde elas serão substituídas por arbustos e vai se formando um matagal. E de acordo com o que prossegue, pessoal, a erosão da rocha em profundidade vai aumentando assim a espessura do solo. E esse vai se tornando rico em matéria orgânica, que são resultados da acumulação de restos vegetais. Isso faz com que, muito tempo depois, possibilita o aparecimento das primeiras árvores. E quando chega nessa fase, temos então uma comunidade intermediária. E a etapa final, que é quando a vegetação atinge o máximo de desenvolvimento e se encontra em equilíbrio com os fatores climáticos, geológicos e entre outros, então aqui teremos um ecossistema em equilíbrio, ou seja, um ecossistema clímax. Existem também outros tipos de ambientes em que pode ocorrer esse processo de sucessão primária, como terrenos cobertos por lavas, rochas que foram expostas por causa do recurso de geleiras, ilhas vulcânicas e dunas de areias em formação. Então, todos esses terrenos, eles também são propícios para o desenvolvimento dessa sucessão primária. A sucessão secundária, pessoal, diferentemente da primária, ela ocorre em locais já habitados, cujo equilíbrio desse local
ele foi rompido por alguma mudança ambiental. E essa mudança pode ser causada ou não pelo ser humano. E esse tipo de sucessão pode acontecer em plantações abandonadas, matas destruídas por incêndios, lagos que secaram ou até mesmo à beira de estradas. Nesses locais, a vegetação ela foi parcialmente ou mesmo completamente removida, mas o solo ali ele não foi destruído e ainda existem algumas sementes. No ambiente do cerrado, por exemplo, as regiões destruídas por incêndios ocasionais, elas são logo recompostas pela sucessão ecológica. Ou seja, já existia uma comunidade naquele local antes do incêndio. E essa comunidade, ela foi praticamente destruída, mas restou ainda algumas espécies resistentes, que posteriormente elas irão possibilitar o surgimento de novas espécies, para que ocorra então a recuperação daquela vegetação. Então, pessoal, toda vez que ocorre uma recolonização de uma região que já foi habitada anteriormente, esse tipo de sucessão é secundária. Mas temos que ter em mente também que esse processo ele pode levar muito tempo, pois demora cerca de 70 anos para que uma floresta desmatada ela recomponha sua vegetação original. E mesmo assim, a nova vegetação formada ela é menos diversificada do que a vegetação anteriormente. Essas duas imagens são exemplos desses tipos de sucessão, pessoal. Na primeira imagem, temos uma floresta desmatada e que essa sua vegetação ela será reconstituída por esse processo de sucessão secundária. Já nessa segunda imagem, ela é do Parque Nacional do Araguaia, em Tocantins. E neste local, o cerrado ele está se recuperando de uma queimada ocasional, pelo processo de sucessão secundária. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido que a sucessão ecológica é um dos acontecimentos mais relevantes na natureza, porque permite a recuperação natural de ambientes degradados. Obrigada pela atenção, espero que todos tenham tido um bom aproveitamento e até a próxima aula.